Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para completar a nossa sequência aí de regra de 3, já falamos sobre regra de 3 diretamente e inversamente e hoje vamos de regra de 3 composta. Vamos lá? Seis pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentam quantos tijolos em 10 horas? Primeira pergunta. Por que eu tenho uma regra de 3 composta aqui? Bom, você deve se lembrar que na regra de 3 simples, tá? A gente tem 4 números. 3 deles a gente conhece e a gente está procurando o quarto valor, tá? Eu tenho o quê? 2 grandezas diferentes. Aqui na composta, vamos contar quantas grandezas a gente tem? De que eu tô falando no meu problema? Ó, eu tenho aqui, 6 pedreiros. Então, primeira grandeza, eu tenho os pedreiros. Assentam 30 tijolos. Eu tenho a quantidade aqui, de tijolos. Em 5 horas. Falou em horas? Tô falando em quê? Em tempo. Olha o que a gente tem. Eu tenho 3 grandezas, eu vou ter 6 valores aqui. 5 conhecidos e 1 que eu vou procurar, certo? Então, eu tenho 3 grandezas diferentes. Por esse motivo, regra de 3 composta. Se você tiver 3, 4, 5 grandezas, regra de 3 composta, tá? Vai mudar um pouquinho na hora de resolver? Vai sim. Então, vem aqui que eu vou te explicar. E olha, já adianto para vocês. Não gosto daquele tanto de seta, acho que confunde demais, então vou te ensinar sem seta aqui como você faz para resolver esse tipo de regra de 3. Bom, continuando aqui, né, vamos colocar os valores, então eu tenho aqui, continuo com 20 pedreiros, quantos tijolos, não sei, em 10 horas. Então vamos pegar os valores do probleminha e colocar aqui. Então eu tenho 6 pedreiros, 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros, quantos tijolos? Não sei, tá aqui o X e o tempo, 10 horas, tá? Coloquei aqui as minhas grandezas, coloquei os meus valores. Na hora de montar a proporção, tá? Porque a gente tem que montar aqui, olha como vai ficar. Qualquer regra de 3 é do mesmo jeito. Você vai ter uma razão aqui igual a multiplicação das outras, tá? Então, se você tiver 4 grandezas, uma vem para cá e você vai multiplicar as outras 3. Como eu tenho 3 aqui, tá vendo? Tem 3 razões aqui, 1, 2, 3. Uma fica aqui e você multiplica as outras 2, tá? Só preciso saber agora como eu vou pegar aqueles valores e trazer para cá. Porque não sei se você lembra, na regra de 3, diretamente, eu trazia direto. Mas na inversamente, eu tinha que inverter para trazer para cá. Então, sim, você vai precisar saber se é diretamente ou inversamente. Senão, você não consegue resolver nenhuma regra de 3 composta, tá? Mas vamos lá. Quem fica de cá sozinho, então, Michela? Sempre aqui tem o X. Esse aqui tem o X, então ela vem para cá. Então, 30 sobre X. Se você tiver 10 grandezas, aqui tem o X, vem para cá, fica sozinha e você multiplica as outras 9, tá? É sempre assim. As outras duas aqui, que eu preciso saber se ela vai vir do jeito que tá aqui, se vai vir o 6 para 20, 5 para 10, ou se eu preciso inverter. Para isso, a gente vai analisar o que a gente tem aqui. Essa que tem o X, eu preciso relacionar ela com as outras duas, certo? Uma de cada vez. Primeiro, vamos olhar essa daqui, que é dos pedreiros. Então, vamos ignorar aqui o tempo, como se o tempo não estivesse alterando, tá? Trabalhando aqui, a mesma quantidade de horas por dia. Pensa comigo. Se você tiver mais pedreiros, o que vai acontecer? Eles vão assentar mais tijolos. Sim, se você aumenta o número de pedreiros, eles vão colocar mais tijolos. Então, os dois estão aumentando, certo? Ou, se você diminuir a quantidade de pedreiros, a quantidade de tijolos também vai diminuir. Então, elas estão aumentando ao mesmo tempo ou diminuindo ao mesmo tempo. Isso é grandeza. E aí, você vai escrever, grandeza
diretamente proporcional. Lembra? Se é diretamente proporcional, a gente vai trazer para cá direto. Então, essa que é diretamente, vem para cá do jeitinho que tá ali. O 6 e o 20, tá? Então, eu já fiz. Aqui tem o x com essa de cá. Agora, o que eu vou fazer? A do x com a de lá. É sempre assim, tá? O x sozinho, então eu faço ele com a de cá e ele com a de lá. As duas que já tem valor a gente não faz, tá? A gente usa o do x. Então, eu vou fazer o x com aquele lá. Então, eu vou tampar aqui os pedreiros. Vamos imaginar aqui que a quantidade de pedreiros é a mesma, sem mudar a quantidade de pedreiros. Quanto mais tijolos eu preciso assentar, eu preciso de mais tempo, concorda? Então, se eu aumento a quantidade de tijolos para assentar, eu preciso de mais tempo. Se eu diminuir a quantidade de tijolos, eu vou diminuir a quantidade de tempo gasto. Então, as duas também estão aumentando ou as duas estão diminuindo ao mesmo tempo. Então, esse daqui, ó, também é diretamente proporcional. Se esse aqui também é diretamente proporcional, eu coloco aqui o valor direto, tá? Se fosse inversamente, você ia trocar, o 10 ia para cima, o 5 vinha para baixo, tá? Não foi o caso aqui, então vamos lá. Agora, o que a gente tem? Eu tenho 30 está para x e de cá eu tenho uma multiplicação de frações e eu preciso resolver essa multiplicação, tá? Vamos lá? Então, aqui vai ficar o quê? O 30 está para x igual a... Vamos multiplicar aqui? Então, vamos lá. Multiplica os dois de cima. 6 vezes 5, 30. 20 vezes 10 é igual a 200. Agora, o que a gente vai fazer aqui, Michela? Eu vou multiplicar cruzado, certo? Multiplicando cruzado, o que a gente tem? X vezes 30, 30x. É igual a 200 vezes 30. 3 vezes 2 é 6 e junta mais 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu tenho 6.000. Então, meu x aqui é igual a 6.000 dividido por 30. Tira um zero de cima com um zero de baixo. O que sobrou aqui? 600 dividido por 3. O que vai ficar? Ó, 6 dividido por 3 é 2, com 2 zerinhos. Então, eu vou ter o quê? 200 tijolos que eles vão assentar nesse período aí, tá? Então, meu x é igual a 200. Deixa eu só te contar um negocinho aqui que você pode fazer quando tiver uma proporção, tá? Ó, eu tenho aqui o 30 está para x, 30 para 200. Quando você tem isso aqui, que era o que a gente tinha aqui, ó. Sabe o que você pode fazer para simplificar a sua vida? Você tem aqui, tá? Uma razão, tá? Tem uma igualdade, então aqui é como se fosse uma balança. De cá tem que ser igual a de cá. Então, ou você acrescenta nas duas aqui nos dois lados, ou você pode tirar. Se os dois números de cima aqui é 30, você pode simplificar os dois, tá? E aí, o que vai sobrar? É como se eu estivesse dividindo os dois números aqui por 30. E aí, sobra 1, sobra 1. Quando você faz a multiplicação cruzada, ó, x vezes 1 é x, 1 vezes 200 é 200, e a resposta já sai direto. Por que isso? Quando você faz a multiplicação cruzada, ó, você primeiro multiplica por 30, ó, multiplicou por 30, só que depois você divide por 30. Multiplicar por 30 e dividir por 30, no final você fica com o mesmo valor que você tinha. Então, você pode fazer isso aqui tranquilamente. Se os dois números iguais, ó, fossem embaixo, você poderia cancelar do mesmo jeito, tá? Só uma dica aqui para você resolver a proporção aqui de maneira mais rápida, tá bom? Então, só relembrando com vocês aqui, para fazer regra de 3 composta, eu preciso de 3 ou mais grandezas. Sempre na hora de montar a grandeza, que tenha a variável, fica sozinha, todas as outras você multiplica. Outra coisa, você não precisa daquele tanto de seta, seta vai para cima, seta vai para baixo, acaba confundindo, não precisa. Você só vai relacionar o que tem o x com cada uma das duas, ignorando um e fazendo duas a duas. Se for diretamente proporcional, você vai copiar ela direto, tá? Depois faz com a outra, se for diretamente proporcional, copia direto. Se for inversamente, você só inverte. Multiplica as frações que você tem.
depois resolve a proporção e aí é só chegar no resultado, tá bom? Então essa foi a dica de hoje sobre regra de 3 composta. Se você perdeu as outras 2 aulas sobre diretamente e inversamente, dá uma olhadinha aí no canal, tá? Tá muito legal, bem explicadinho, bem detalhado cada um dos casos de regra de 3. E se você gostou da aula, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima aula. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!